O que você teme muitas vezes é o espelho de quem você realmente é. Mas muitas vezes temos muito medo de reconhecer essas coisas, de aceitar e abraçar essas coisas. Nesse vídeo vamos explicar a psique humana, levando em conta que os medos refletem nosso verdadeiro eu, como assumir essas coisas através da filosofia de Carl Jung. Carl Jung foi um gênio suíço que usou, além da psicologia convencional, sua filosofia de individualização nos guia para confrontar nosso eu oculto e abraçar as sombras que tanto tememos. É sobre se tornar o herói da nossa própria história. Todos nós possuímos uma bússola interior, que é o nosso próprio eu, que nos impulsiona em direção ao nosso verdadeiro potencial. E nós vamos descobrir o poder de reconhecer e integrar nossos desejos mais sombrios, para dessa forma liberar nossa autenticidade total. Vamos preencher as lacunas entre quem somos e quem aspiramos ser. É hora de entrarmos na luz da autorrealização e nos tornarmos quem temos medo de ser. A maioria das pessoas tem medo de ser elas mesmas. Elas têm medo de abraçar as partes de si que podem ser consideradas inaceitáveis, porque abraçar essas partes inaceitáveis faz com que nos sintamos desconfortáveis. Para escapar desse conforto, as pessoas se dividem em duas metades, uma parte consciente e a outra inconsciente. Na metade consciente, elas constroem uma imagem ideal de si mesma, uma imagem formada a partir de fragmentos do seu passado que consideram bons e aceitáveis. E como resultado, na metade inconsciente, eles reprimem as partes de si mesmo que consideram ruins e inaceitáveis. Na psicologia de Jung, essa parte reprimida da personalidade é chamada de sombra, e a menos que a sombra esteja interligada à sua própria personalidade, uma pessoa nunca vai poder atingir seu potencial máximo. Em vez disso, ela vai permanecer sempre no arrependimento. Em vez disso, ela vai permanecer sempre incompleta, com fragmentos parciais, vivendo uma vida de arrependimento, em vez de uma vida plena que poderia ter vivido. Imagine, por exemplo, que eu resolvi algumas equações e me convenci que sou um grande matemático. Posso encontrar alguns amigos e eles me dizem que tem um clube de matemática. Eles se reúnem todo fim de semana e tentam resolver os problemas mais difíceis de matemática. É claro que isso me assusta, porque se eu aderir, não poderei mais ser o grande matemático que me convenci que sou. Em vez disso, serei uma pessoa concreta com pontos fortes e fracos reais. E nesse cenário, há duas ações possíveis que posso tomar. A primeira ação é fugir da minha sombra e deixar ela simplesmente crescer. Eu me recuso a ingressar no clube de matemática e percebo minhas próprias fraquezas como matemático. Consigo me apegar à imagem ideal de mim mesmo como um grande matemático, mas como resultado, perco a oportunidade de realmente me tornar um. A segunda ação é entrar em contato com minha sombra e interagir com ela, ou integrar ela na minha vida. Entro no clube de matemática e percebo que não sou o grande matemático que eu pensei que era. Em curto prazo isso dói muito. Eu descubro que não sou muito bom em geometria, mas também sou excelente em equações diferenciais. Eu me torno medido com meus colegas. Tenho um lugar e uma posição real entre outros matemáticos. Na verdade, percebo que não sou o grande matemático que pensei ser, mas agora abro a possibilidade de realmente me tornar um. Na verdade, posso melhorar minhas habilidades que vão me classificar. No longo prazo, essa acaba sendo a melhor decisão que eu já tomei. De certa forma, muitas vezes preferimos ser puro potencial. Nós nos convencemos de que poderíamos ser o que quiséssemos ser, mas não trabalhamos de uma forma ativa para realmente ser alguma coisa. Nós apenas nos confortamos com a ideia de que poderíamos ser algo se quiséssemos. Isso porque quando trabalhamos em prol de algo, começamos a sentir nosso peso no mundo. Somos medidos e classificados. Somos qualificados e reais. E essa realidade real é muitas vezes menos agradável de viver do que a nossa fantasia ideal. Aquilo que você põe na mente que você é. Mas é real e isso não é uma fantasia. E a realidade pode ser melhorada. Mas uma vida de imaginação sempre termina em tragédia. O caminho para o autoaperfeiçoamento começa com a autoaceitação.
Somente abraçando e integrando a nossa sombra, aceitamos as partes feias de nós mesmos e nos tornamos quem tem medo de ser. Poderemos agir no nosso potencial máximo dessa forma. Mas se rejeitamos a nossa própria sombra, se escolhermos as partes do nosso passado, personalidade e comportamento que gostaríamos que fossem reprimidos, as partes de nós mesmos que temos, tornam-se esses ermos incompletos e parciais. Em vez de viver uma vida plena, vivemos uma vida cheia de arrependimentos. Mas cabe a você decidir. Em termos de Jung, você abraça a sua sombra ou simplesmente rejeita. Você prefere falhar na realidade ou simplesmente ter sucesso em meras hipóteses. Você já sentiu que a parte de você que você não consegue aceitar ou mesmo reconhecer, você já se sentiu incompleto ou insatisfeito, como se faltasse alguma coisa na sua vida? A filosofia de Jung nos fornece uma visão sobre por que podemos nos sentir assim e como podemos, é claro, nos tornar completos. Muitas pessoas têm medo de abraçar as partes de si mesmas que consideram inaceitáveis. Tentam suprimir ou ignorar esses aspectos, e isso os leva a dividir em duas metades, consciente e inconsciente. No entanto, essa divisão causa conflito interno e leva a uma sensação de incompletude. De acordo com Jung, a metade inconsciente da personalidade de uma pessoa contém aspectos reprimidos e reconhecidos como a sombra. A sombra é composta por nossos medos, inseguranças e traços que tentamos esconder dos outros, e até mesmo de nós mesmos. Se ele não for integrado, isso vai impedir que você tenha uma vida com potencial máximo. Para se tornar completo, uma pessoa deve aceitar e interagir a sua sombra, incluindo as partes de si mesma que ela tema ou considera inaceitável. Esse pode ser um processo desafiador, porque exige enfrentar e abraçar novos pensamentos e emoções que você considera sombrio. Porém, uma vez que você integra, o show da sua vida pode se tornar uma fonte de força e criatividade. Quando uma pessoa trabalha em prol de algo, ela é medida e classificada, fazendo ela sentir seu peso no mundo. Essa realidade pode ser menos agradável de viver que uma fantasia, mas é essencial para o seu próprio autoaperfeiçoamento. Jung acreditava que abraçar a realidade de quem somos, incluindo a nossa própria sombra, é crucial para o crescimento e a realização pessoal. Abraçar e integrar a nossa sombra leva à autoaceitação, permitindo que nós atingimos o nosso potencial máximo. Rejeitar a sombra nos torna incompletos e parciais, levando, é claro, uma vida cheia de arrependimentos. Ao aceitar e integrar todos os nossos aspectos, podemos nos tornar quem realmente somos e viver uma vida plena. A filosofia de Jung nos ensina que a autoaceitação é crucial para o crescimento e também para a sua própria realização pessoal. Ao abraçar e integrar a nossa sombra, podemos nos tornar inteiros e atingir o nosso potencial máximo. É claro que a jornada rumo à autoaceitação pode ser desafiadora, mas a recompensa é uma vida de autenticidade e significado. Como o próprio Jung diz, conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas das outras pessoas. A maioria das pessoas tem medo de ser elas mesmas. Elas têm medo de abraçar a parte de si que podem ser consideradas inaceitáveis, porque abraçar essas partes inaceitáveis faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis. É claro que a realidade da sua vida pode ser melhorada, mas uma vida de fantasias sempre termina em tragédia. O caminho para o autoaperfeiçoamento é claro que começa com a sua aceitação. Somente abraçando e integrando a nossa sombra, aceitando as partes feias de nós mesmos, nos tornamos quem temos medo de ser. Ao nos tornarmos quem temos medo de ser, poderemos atingir nosso potencial máximo. Mas rejeitando a nossa sombra, se escolhermos as partes do nosso passado, personalidade e comportamento que gostaríamos que sejam reprimidos, as partes que nós tememos nos tornam incompletos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.